Boa noite mais uma vez, meus irmãos. Boa noite. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. E quando você encontrar, fique de pé em reverência à palavra, por favor. Modelos, ok? Do verso 13 até o verso 22, por favor. 1 Pedro, capítulo 3, do verso 13 até o 22. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez, por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus operava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos os anjos, autoridades e poderes. Próximo, por favor. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor. Que sejamos edificados, que o Senhor fale ao nosso coração e que a tua palavra penetre em nossa alma, em nosso espírito, em nossa vida, que sejamos totalmente transformados através dela. Cuida da nossa igreja, cuida do nosso culto e do nosso pastor, o anjo da igreja. Fala através dele, Senhor. Coloca as tuas palavras na boca dele. E nos edifica, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Pense numa seguinte situação. Ano 64 do primeiro século. Você é um cristão. E você está debaixo do domínio de Roma, sendo perseguido, não podendo exercer a sua fé tranquilamente, livremente, porque o imperador de Roma, ele se considera o próprio Deus na terra, e ele quer adoração toda para ele. E aí você começa a ser perseguido, e muitas vezes você precisa sair da sua cidade, você precisa sair da sua casa, você precisa sair do seu bairro e ir para lugares distantes onde você não conhece ninguém. Mas aí imagina que você quer ficar. Você diz, não, meu lugar é aqui, aqui eu vou ficar e não saio daqui. E aí de repente, meus irmãos, esse imperador, um homem cruel, um homem tirano, um homem perverso, dá uma doida nele. Aí daqui a pouco ele mata o seu meio-irmão. Achando pouco, ele matou sua própria mãe, matou suas 2 esposas. E ele mandou tocar fogo em 2/3 da cidade de Roma. Quem é esse homem? Nero. E a história vai dizer, meus irmãos, que enquanto Roma pegava fogo lá, Nero simplesmente ele tinha uma harpa, uma lirazinha, e ele tocava aquela lira enquanto o fogo consumia
berços daquela cidade. Mas aí, para tirar a culpa de cima de si, foi o que ele fez? Colocou a culpa nos cristãos. E os cristãos que não tinham nada a ver com a loucura de Nero começaram a ser profundamente perseguidos. E olha, meus irmãos, que essa nem foi a pior perseguição que os cristãos sofreram. Diz alguns relatos que postes eram colocados no meio da cidade e cristãos eram ali, eles ganhavam um banho de piche, de algo que fosse incandescente, e os cristãos eram amarrados nesses postes, e no meio da noite, para clarear a escuridão da noite, esses cristãos eram queimados vivos. Perseguição, ano 64 do primeiro século. Agora jogue 20 séculos para frente, e chegamos aonde nós estamos hoje, e cristãos ainda hoje, meus irmãos, continuam sendo perseguidos. Países comunistas não aceitam a adoração a Deus. Países socialistas muitas vezes perseguem cristãos. E nós temos isso perto aqui de nós, meus irmãos. Países da América do Sul hoje, século 21, ano de 2022. E nós ainda encontramos cristãos perseguidos por causa da sua fé. Cristãos que sofrem na pele por servirem a Deus. E eu sei que nessa noite, meus irmãos, se eu fizer essa pergunta aqui, quem é que está sofrendo nessa noite? Talvez tivesse pessoas que não levantassem apenas uma mão, mas levantassem as duas. Mas a pergunta que eu fiz hoje pela manhã, e que é o tema dessa mensagem: como é então que, com a ajuda do Evangelho, nós podemos e devemos lidar com tamanho sofrimento? O contexto dessa epístola de Pedro é essa: cristãos sendo perseguidos. E nessa carta, meus irmãos, Pedro, ele tanto vai trazer doutrina, como ele também traz muita prática. Ele não apenas ensina, mas ele diz como deve ser feito. E com base nesse texto que foi lido agora há pouco, eu queria tirar alguns ensinamentos para você e para mim nessa noite, de como é que nós podemos lidar com o sofrimento com a ajuda do Evangelho. E a primeira dessas lições que nós vamos aprender nessa noite, meus irmãos, é que o sofrimento ele deve ser lidado com boas ações, com boas práticas e fazendo o bem. Versículo 13 vai dizer que: por acaso vocês serão maltratados por serem zelosos em praticar o bem? Qual é a questão de Pedro então? Quem é que vai causar mal a você, se você é uma pessoa que só pratica o bem? Se você é uma pessoa que faz o bem a qualquer pessoa, se você é aquele que está pronto para ajudar, se você é aquela pessoa solícita, aquela pessoa que não mede esforços para ajudar os outros, será possível que uma pessoa que só pratica o bem, ela vai ser maltratada pelos outros? Porque qual é a ideia, meus irmãos? Pedro já vem dizendo ao longo dessa carta que aquele marido que é bondoso para com a sua esposa, amoroso, dedicado, aquela esposa que é aquela esposa zelosa, que cuida do seu esposo, aquele filho que respeita e ama os seus pais, os pais que honram os seus filhos, que cuidam dos seus filhos, irmãos que são gentis uns com os outros. Como é que alguém desse jeito pode ser maltratado? Porque não faz sentido isso, meus irmãos. Você só praticar o bem, as pessoas ainda assim quererem fazer mal a você? Na nossa razão, na nossa lógica, isso não deve acontecer. A gente sempre tem em boa estima aquelas pessoas que praticam bem, e dificilmente você encontra uma pessoa assim sendo maltratada, xingada, esculhambada pelos outros. Agora eu sei também que alguém deve estar dizendo agora: pastor, mas isso só acontece mesmo na eternidade, é no céu, porque aqui tem problema, aqui tem dificuldade. E Pedro sabia disso.
E no versículo 14, Pedro vai dizer: olha, e se mesmo assim, mesmo você praticando o bem às pessoas, mesmo você sendo uma pessoa gentil, generosa, bondosa, amorosa, se ainda assim as pessoas perseguirem você por causa da sua fé, por causa da sua devoção a Deus, considere-se uma pessoa feliz. Não tenha medo do que eles temem, não se assustem. Em outras palavras, Pedro está dizendo: olha, você está sofrendo perseguição, você está sofrendo, está difícil demais. Se é por causa do Evangelho, sabe o que é que Jesus vai fazer para você? Você está de parabéns. Se as pessoas estão fazendo você sofrer por causa do Evangelho de Jesus Cristo, se as pessoas maltratam você porque você é um seguidor de Jesus Cristo, Pedro está dizendo: olha, você é bem-aventurado, você é muito feliz. E olha que Pedro está tirando essas palavras aqui do ensinamento de Jesus lá no Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus, lá nas bem-aventuranças, ele disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa palavra bem-aventurado aqui quer dizer muito feliz. Muito felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, por causa do Evangelho, porque são seguidores de Jesus Cristo, e deles é o reino dos céus. Gente, nós somos habitantes do reino dos céus, amém? Mas acontece que nós não estamos lá ainda. A gente vive naquela questão do já e do ainda não. Nós já somos salvos, nós já somos eleitos, nós já temos o nosso lugar separado nas moradas celestiais, mas nós ainda não estamos lá plenamente. O nosso banquete celestial já está preparado, a nossa cadeira já está posta na mesa, mas nós ainda não estamos lá plenamente. E quando você é perseguido por causa da justiça, fique tranquilo. O Senhor Jesus vai seguir esse raciocínio. Ele vai dizer: olha, bem-aventurados, muito felizes serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aí agora vem a pergunta: alguém aqui gosta de sofrer? Porque eu sei que não tem nenhum masoquista aqui. Não tem ninguém que diga: pastor, eu adoro sofrer, eu adoro ser perseguido, eu adoro viver debaixo de aflição, de angústia, de problemas. Ninguém diz isso. Mas Jesus está dizendo: olha, se vocês estiverem passando por isso, e for por causa do meu Evangelho, vocês têm um motivo mais do que suficiente para suportar toda essa dificuldade, Alberto. Sabe qual é esse combustível que nós temos? É porque nós temos uma recompensa para nós nos céus. É porque nós temos uma recompensa na eternidade. É porque nós temos a certeza, a convicção da presença de Deus e da nossa comunhão com o nosso Salvador. A maior motivação que nós temos para suportarmos o sofrimento do tempo presente é porque Deus disse que nós temos um galardão separado para nós. Nós temos um tesouro, um banquete, um grande tesouro separado para nós. E essa é a maior recompensa que ninguém rouba de nós, meus irmãos. Está difícil? Parece que o cajado de Moisés está batendo no espinhaço da gente, não é naquela pedra, naquela rocha, não. Mas Jesus está dizendo aqui através de Pedro: ei, aguenta firme, porque maior do que o sofrimento que vocês enfrentam nesse tempo presente é a recompensa que está separada para vocês na eternidade. Primeiro motivo, então, meus irmãos, para nós suportarmos as aflições e os sofrimentos dessa vida é mesmo assim praticarmos boas ações, fazermos o bem às pessoas. Segundo motivo, então, meus irmãos,
Se o primeiro é praticar o bem, é fazer o bem às pessoas, segundo motivo agora é nós nos utilizarmos de palavras para suportarmos o sofrimento. Versículo 15, Davidson, por favor. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração e estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Santifique a Cristo nos seus corações. Em outras palavras, meus irmãos, Pedro está dizendo: olha, diga a todo mundo que só Jesus Cristo é o Senhor absoluto do seu coração, que não existe lugar no seu coração para outro que não seja Deus, que não seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor dos nossos corações, Ele é quem governa sobre nossa vida, é Ele quem diz a última palavra para você e para mim. E na hora do sofrimento, quando você afirma isso para o seu coração, que somente Jesus, Luana, é o Senhor absoluto do meu coração, então as pessoas vão observar que no meio daquela luta toda, eu permaneço firme, porque eu tenho um Senhor sobre mim. E eu preciso estar preparado para falar para as pessoas, Mateus, da esperança que está em mim. Eu preciso estar pronto para dizer: ei, no meio do sofrimento, eu não estou esmorecido. Sabe por quê? Porque eu tenho uma esperança sobre mim, dentro de mim. A minha esperança é Jesus Cristo, e eu preciso estar pronto para falar isso às pessoas a qualquer momento. Porque é estranho, meus irmãos, como é que as pessoas lá de fora observam que a gente passa no sofrimento. É Covid, é desemprego, é renda que diminui em casa, às vezes são contas que vão se acumulando, mas a gente continua firme dizendo: a minha esperança é Jesus Cristo. E as pessoas acham estranho isso. Por que elas não entendem? Por que a gente não começa a blasfemar? E aí as pessoas vêm perguntar para a gente: qual é o motivo da sua esperança? E você precisa estar preparado para falar isso às pessoas. Você precisa dizer: olha, eu sei que a minha esperança é Jesus Cristo, e eu vivo por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Mas aí, se alguém disser, então, quem é Jesus Cristo? Quem é esse Jesus que te sustenta no meio do sofrimento? Aí, de repente, você não está preparado. E você sabe quem é Jesus? Jesus é Jesus mesmo, né? Jesus é aquele homem que está lá na Bíblia, que fala lá na igreja. E a Bíblia fala que tem um Evangelho, e a pessoa vai querer saber: ei, que Evangelho é esse que sustenta você? Se você não estiver preparado, você vai dizer o quê? Pergunta ao meu pastor, que ele sabe. Mas ela está perguntando a você. Ela espera que você esteja preparada, para que na hora que a pessoa venha perguntar acerca da sua fé, você precisa defender a sua fé. Agora você tem que ter os meios para defender a sua fé. Nesse versículo 15, Pedro está dizendo: olha, você precisa ser um apologeta. Dando até isso, pastor. Você precisa ser um defensor da sua fé. Mas como é que você vai defender a sua fé então? Usando as palavras corretas. E de que jeito? Pedro diz agora, no versículo 16, que você deve ensinar essas palavras, anunciar essas palavras, com mansidão e com respeito. Sabe qual é o maior problema hoje em dia? É que as pessoas esqueceram o que é ser manso e ser respeitoso. E aí as pessoas querem pregar o crente, eu estou falando de crente, viu? Aí o crente quer pregar o Evangelho, mas esquece de ser manso e de ser respeitoso. E quer que a pessoa entenda na marra, na tora: olha, você tem que seguir o Evangelho porque eu quero, porque eu aprendi assim, tem que ser assim. Não, gente.
Se o nosso maior exemplo é Jesus Cristo, e Ele disse: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. A gente precisa aprender com Jesus Cristo. A gente precisa ser manso. E ser manso aqui não é ser besta, não. Ser manso não é ser aquela pessoa bobona, não. O manso é aquele que tem autoridade, mas ele não exerce a sua autoridade sendo autoritário. O manso é aquele que sabe que tem o poder, mas ele não exerce esse poder a todo custo. Talvez o maior exemplo que a gente possa usar para que a gente entenda acerca da mansidão, pense num cavalo. O cavalo tem mais ou menos quantos quilos, Alberto? Oi? Imagina um cavalo de meia tonelada. Um cavalo desse, fora de controle, é perigoso? Demais, gente. É perigoso demais. Ele pode morder alguém, dar coice, provocar um acidente. Mas um cavalo de meia tonelada, quando ele é domado, ele se torna um cavalo manso. Ele continua tendo aquela mesma força, mas essa força agora, ela é controlada. E da mesma forma deve ser você, meu irmão, minha irmã. Você precisa ser manso. Besta não, manso. Você conhece o Evangelho, mas você não empurra de goela abaixo esse Evangelho nas pessoas. E quando você é manso, você também passa a ser respeitoso. E você respeita as pessoas. É evidente, meus irmãos, que a gente também pede que as pessoas respeitem a nossa fé. Porque tem pessoas que não aceitam o Evangelho, a forma como nós vivemos. Tem pessoas que não admitem que nós vivemos uma nova vida com base no Evangelho de Jesus Cristo. Mas se o mundo não é respeitoso comigo, eu posso e devo pagar a mesma moeda? Absolutamente. Se eu aprendi com Jesus Cristo, então eu sou manso, eu também sou respeitoso. Agora, imagina um crente, Francisco, camarada que diz que segue o Evangelho, vive pelo Evangelho, aí chega no trânsito. Eu dei esse exemplo hoje pela manhã. Aí você leva uma fechada com outro carro pela sua frente, e para não bater você trava a roda, trava pneu. Você só não põe o pé no chão porque vai comer o couro do seu pé. E na sua boca vem o que na hora? Miserável, nem para furar o pneu desse abençoado, ainda fala abençoado, nem para furar o pneu desse abençoado, para ele não fazer mais isso. E quando você dá um testemunho desse, você está botando a perder todo o exemplo que o Evangelho ensina. Quando você quer pagar na mesma moeda o mal que lhe fazem, quando você quer se vingar das pessoas porque foram ruins com você, quando você quer devolver na mesma moeda aquela agressão que você sofreu, qual a diferença que você está fazendo? Nenhuma. Você nem está sendo manso, nem está sendo respeitoso. E as palavras e o testemunho que você está dando é um péssimo testemunho. Infelizmente, isso aconteceu em 2018 e, para minha tristeza, aconteceu agora, em 2022. E o que eu percebi, meus irmãos, de grupo de família, grupo de trabalho, grupos de condomínio do WhatsApp, onde pessoas desrespeitavam uns aos outros por causa de política, por causa de ideologia política. Às vezes crentes brigando com outros crentes. E que testemunho é esse que os crentes estão dando nesse momento? Péssimo testemunho. Estão sendo desrespeitosos. Estão rasgando o ensinamento de Jesus Cristo. Grupo de família, gente. Gente que para de falar. Gente que para de conversar na família. Porque um não conseguiu entender a opinião, não conseguiu respeitar a opinião do outro. Graças a Deus que aqui na igreja isso não aconteceu. Mas tem igrejas que sofrem um racha por causa disso.
pessoas que brigam por causa de problemas que são extra-igreja. Estão envergonhando o Evangelho por causa disso. Você abre as redes sociais e crentes que ficam levantando temas polêmicos apenas para conseguir likes, apenas para conseguir um joinha, apenas para conseguir inscrições, e fazem do Evangelho um verdadeiro escárnio e escandalizam as pessoas. Como é então que eu enfrento o sofrimento? Com ações, boas ações, com boas palavras, dando um bom testemunho de Jesus Cristo, ensinando e pregando às pessoas, defendendo a minha fé com mansidão, com respeito, tendo uma boa consciência. E quando eu ajo desse jeito, aquelas pessoas que vêm me desrespeitar, aquelas pessoas que vêm me causar sofrimento, sabe o que é que vai acontecer com elas? Elas vão ser envergonhadas, não por mim, mas pela própria atitude dela. Aquela pessoa que te causa sofrimento, mesmo você fazendo bem para ela, Cleide, ela própria vai se sentir envergonhada, ela própria vai se sentir difamada por ela mesma. Ela vai entender que ela errou com você. E o que foi que você precisou falar para ela? Muitas vezes nada. Muitas vezes a pessoa te faz um mal e você, olha, Deus te abençoe, vá com Deus. E com isso você constrange a pessoa, você envergonha a pessoa sem precisar você atacá-la. É isso que acontece, meus irmãos. Se alguém te faz o mal, faz o bem para ela. Se alguém fala mal de você, abençoa ela. Se ela está indo contra você, ajuda ela. Deseja toda sorte de bênçãos para ela. E ela vai se sentir constrangida e envergonhada. E aí então, para terminar esse tema, Pedro no versículo 17, ele vai dizer, olha, é melhor você sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, é evidente, do que se você está sofrendo porque pratica o mal. Em outras palavras, você vê aquele homem que estuprou 3 criancinhas, e aquela pessoa está presa, é merecido? Mais do que merecido. Muitas vezes a gente até chega a dizer, é bem feito para ela. E olha, ela vai pagar isso nas malhas da lei. Mas você já viu alguém sendo preso por fazer o bem? Tem. Pior que tem. É difícil, mas tem. E quando você vê uma pessoa, cristãos que estão sendo presos nos países do Oriente Médio, nos países árabes, países de religião islâmica, crentes, cristãos estão sendo presos por fazer o bem. Mas se for da vontade de Deus, Pedro está dizendo, mais uma vez, show de bola para vocês. É melhor você sofrer por fazer o bem do que por fazer o mal. E aí, meus irmãos, Pedro chega agora, levanta um terceiro tema, e esse talvez seja um dos temas mais difíceis da Bíblia. Pedro vai dizer, olha, você está sofrendo, você está sentindo angústia, dificuldade, enfrente o sofrimento do mesmo jeito que Jesus Cristo sofreu. E Jesus Cristo sofreu, meus irmãos? Muito ou pouco? Irmão Daniel, por favor, Isaías 53, do verso 1 até o verso 7. E vamos ver, meus irmãos, se Jesus Cristo sofreu mesmo. Isaías 53, do verso 1 até o verso 7. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento,
como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminhar. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Verso 11 agora. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Amém. Obrigado. Você quer aprender a lidar com o sofrimento? Imite Jesus Cristo. A nossa maior referência, meus irmãos, é Jesus Cristo, que sofreu toda sorte de agruras por minha e por sua causa. Não havia pecados em Jesus Cristo, mas ainda assim ele se fez sofrimento por nós. Ele sofreu tudo que nós deveríamos ter sofrido. E o que mais me encanta, meus irmãos, é que em nenhum momento Jesus Cristo abriu a sua boca para reclamar. Em nenhum momento ele blasfemou. Em nenhum momento ele murmurou. E sendo ele justo, ele nos justificou com seu sacrifício. Você quer aprender a lidar com o sofrimento? Imite Jesus Cristo. Verso 18, Davidson, de 1 Pedro 3, por favor. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. O que Pedro está dizendo, meus irmãos, esse texto é muito difícil. É que Jesus Cristo morreu de uma vez, sofreu e morreu de uma vez por todas, por todos os nossos pecados. O sacrifício perfeito e definitivo foi o que Jesus fez naquela cruz do Calvário e perdoou todos os nossos pecados. Ele, sendo justo, se entregou por nós que somos injustos. E Pedro vai dizer que ele foi morto na carne, naquela cruz do Calvário, mas foi vivificado, ou seja, ressuscitou por causa do Espírito Santo. Quer aprender sofrimento? Olha para Jesus Cristo, olha para a cruz de Jesus Cristo, e aí você vai entender o que é sofrimento. Verso 19 e 20, Deus, por favor. Do qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. E esse é um texto difícil, meus irmãos, porque Pedro vai dizer que Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E diz Pedro que o Espírito de Jesus Cristo veio e pregou aos espíritos que estavam presos. E aí levantou-se uma polêmica muito grande, porque pessoas acreditavam que entre a morte e a ressurreição de Jesus, ele havia estado no inferno e resgatado as almas que estavam lá no inferno. Mas isso não aconteceu, meus irmãos. Isso é uma tese que não tem fundamento,
porque Jesus Cristo disse que morreria e que ressuscitaria ao terceiro dia. Mas o autor aos Hebreus vai dizer que ao homem cabe morrer apenas uma vez, vindo após isso o juízo. E esse texto em nenhum momento fala de inferno. Em nenhum momento esse texto fala de inferno. O que Pedro está dizendo, meus irmãos, para você e para mim, é que o Espírito de Jesus Cristo veio sobre a terra e pregou o arrependimento às pessoas que estavam aqui nessa terra. Inclusive, ele vai dar o exemplo que o mesmo Espírito de Jesus Cristo foi aquele que esteve durante o período de Noé. E quanto tempo Noé pregou o arrependimento às pessoas? 120 anos. Durante 120 anos, Noé, inspirado, usado pelo Espírito Santo de Deus, pregou o arrependimento às pessoas, dizendo: ei, abandonem suas práticas erradas, parem de fazer as coisas erradas que vocês estão fazendo, porque vai cair uma grande chuva, um grande dilúvio. Mas ninguém nunca tinha visto chuva. E o que é que as pessoas diziam? Noé está doido. Noé está dizendo que vai cair um dilúvio, mas nunca caiu uma gota de chuva. E durante 120 anos, tomaram Noé por louco, por um maluco. E o que Pedro está dizendo aqui, meus irmãos, é que o mesmo Espírito Santo que esteve ali no tempo de Noé, chamando as pessoas ao arrependimento, é o mesmo Espírito Santo que veio ali no tempo de Jesus, chamou as pessoas ao arrependimento, e é o mesmo Espírito Santo que está no meio da igreja hoje e diz para você: ei, arrependa-se dos seus maus feitos, arrependa-se das suas práticas erradas, pare de fazer aquilo que afronta a santidade de Deus. Porque sabe qual foi o resultado daquele chamado arrependimento de Noé? Quantas pessoas se arrependeram? Nenhuma. E quantas morreram? Praticamente todos. Versículo 20 vai dizer que restaram apenas 8 pessoas, a saber, Noé com a sua esposa, 2, com mais 3 filhos, 5, as esposas dos 3 filhos, 8 pessoas apenas, de toda aquela população que estava naquele momento de Noé. Somente 8 pessoas foram salvas. Somente 8 pessoas ouviram esse chamado de arrependimento: Noé e a sua família. E aí, meus irmãos, pensando nesse texto, aí eu tive que parar e pensar um pouquinho. De todos os que ouviram a mensagem de Noé, de arrependa-se, nenhum quis ouvir. E de toda aquela população, Filipe e Tati, somente 8 pessoas se salvaram. Sabe o que isso me levou a pensar, Cícera, irmã Clarice? Que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Hoje nós chegamos a 8 bilhões de habitantes aqui no mundo, mas esses 8 bilhões vão para o reino dos céus? Infelizmente não. Se a proporção daqui que Noé fala, de todos aqueles, somente 8 se salvaram, desses 8 bilhões de habitantes que nós temos, infelizmente, a proporção daqueles que ouviram a mensagem do Evangelho e entregaram sua vida a Jesus Cristo é muito pequena. E quando o Senhor Jesus voltar em glória, em majestade, em poder, os anjos vão fazer essa separação do joio e do trigo. E infelizmente a porção do trigo é menor do que a do joio. Muitos têm ouvido esse chamado de arrependimento, mas poucos arrependem-se verdadeiramente. E Pedro complementa esse versículo 20 dizendo que eles foram salvos por meio da água. Versículo 21, Pedro vai dizer que essa água, ela representa o batismo. E ele diz aí que esse batismo que salva, mas na verdade, meus irmãos, o batismo salva alguém. O fato de você mergulhar nas águas não quer dizer que você agora é salvo em Jesus Cristo. Os que se batizaram esse ano, Thomas,
Tatiana, Mateus, em algum momento foi ensinado para vocês que o batismo nas águas salva? Certamente que não, porque batismo não salva ninguém. Mas esse batismo nas águas, meus irmãos, representa uma aliança que Deus fez com você e você fez com Deus. Quer ver? Os irmãos e irmãs que são casados aqui na igreja, pegue sua aliança da mão esquerda, por favor. Faça isso aqui. Tire sua aliança, por favor. Põe ela na sua mão. Mateus e Bia, tire a aliança de vocês, por favor, também. E põe ela, segure assim, igual estou segurando aqui a minha. Todos fizeram isso? Os casados primeiro, todos tiraram a aliança? Sim? Você tirou a sua aliança. Você deixou de ser casado porque você tirou a aliança do dedo? Mateus, Bia, vocês tiraram a aliança da mão direita. Vocês deixaram de estar noivos? Não, né? Porque, meus irmãos, o batismo, tal qual essa aliança, ela representa a sua aliança com o seu cônjuge, ou com o seu noivo, ou com a sua, pode colocar de volta, ou com a sua noiva. O batismo representa, na verdade, meus irmãos, uma aliança que nós fizemos com Deus, quando nós dissemos: eu não mais faço parte deste mundo, eu agora pertenço ao reino de Deus. Não é porque eu tenho ou deixo de ter uma aliança na mão que eu sou ou não casado. Não é porque vocês têm uma aliança que vocês são ou deixam de ser noivos. Mas isso representa o compromisso de vocês. Isso representa para que as pessoas saibam que você tem um compromisso com seu marido, ou você tem um compromisso com a sua esposa. E quando você é batizado nas águas, você está dizendo para todo mundo: eu tenho um compromisso com meu Deus. E eu quero que todo mundo saiba disso, porque eu não consigo mais esconder essa alegria que tem no meu coração. E eu quero dizer isso para todas as pessoas. Deus fez um compromisso comigo, e eu retribuo esse compromisso com meu Deus. E isso, tudo isso acontece, meus irmãos, por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Mas aí, meus irmãos, como é então que eu aprendo a lidar com o sofrimento? Olhando para o exemplo de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo era um homem de dores, que aprendeu com o sofrimento. E quando nós olhamos para o sofrimento de Cristo, nós percebemos que o nosso sofrimento em relação ao dele é muito menor. Aquilo que nós passamos, aquilo que nós sofremos na pele, é muito menos do que Cristo sofreu sozinho no nosso lugar. Portanto, quando você se vê meio desesperançado, desesperançoso, quando você se encontrar meio abatido, meio sem alegria, sem ânimo, lembre-se que o sofrimento que Jesus passou era muito, mas muito maior do que o sofrimento que nós enfrentamos aqui nessa terra. E Jesus mesmo disse: ei, nessa vida vocês vão ter o quê? Mas tenham um bom ânimo. Tenham um bom ânimo. Você podia colocar isso na sua Bíblia hoje. Ei, tem bom ânimo, porque Deus, o Senhor Jesus, venceu o mundo. E eu não posso ficar esmorecido, porque Cristo já fez tudo no meu lugar. E Ele disse que estaria comigo todos os dias, pelos séculos dos séculos. Finalmente, em último lugar, como é então que eu preciso, como é que eu devo enfrentar o sofrimento com base no Evangelho? Capítulo 4, Deison, por favor, verso 1 a 3. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Até o 3.
Você quer aprender a lidar com o sofrimento? Viva uma vida santa. Viva uma vida de santidade. Pedro está dizendo: ei, vocês já praticaram coisas erradas demais. Vocês já empurraram o pé na jaca demais. Vocês já fizeram coisa errada. Vocês já bateram com a cara na parede muitas vezes. Vocês já aprontaram tudo e mais um pouquinho do que vocês deveriam ter aprontado. Mas agora que vocês conheceram o Evangelho, chega. Para com isso, tá bom. Vocês já erraram demais. Vocês já desobedeceram demais. Corrijam suas vidas agora. Agora que vocês conhecem o Evangelho, agora que vocês têm um novo nascimento, agora que vocês não pertencem mais a esse mundo, corrijam suas vidas. E quando você corrigir a sua vida, e quando você viver uma nova vida em Jesus Cristo, o que é que vai acontecer então com aquelas pessoas que você andava, fazendo coisas erradas, praticando bobagens, besteiras, delitos? Verso 4 a 6. O que é que essas pessoas vão dizer disso? Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma corrente de imoralidade, por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Aquelas pessoas que você andava com elas, quando você estava solto, desmantelado no mundo, e quando você chega para elas e diz: olha, eu agora vivo uma nova vida, eu fui regenerado, eu fui resgatado daquele lamaçal de pecados, Cristo me redimiu, Ele pagou o preço pela minha vida, eu agora já não pertenço mais a mim mesmo, o Senhor do meu coração é Jesus Cristo. E essas pessoas vão dizer: pronto, agora é crente, só quer ser o direitinho. Agora é crente, se esquece que andou solto no meio do mundo, desmantelado, fazendo coisa errada. É isso que essas pessoas vão dizer de você. Mas Pedro está dizendo: ei, se preocupe não, porque essas pessoas vão ter que prestar contas a Deus. Essas pessoas que andavam, que levavam você, ou que você levou elas para fazer coisas erradas, e elas ainda permanecem nessas coisas erradas, e agora criticam você porque você se arrependeu dos seus malfeitos. Essas pessoas vão ter que prestar contas com Deus. E do justo juiz ninguém escapa, meus irmãos. Do justo juiz ninguém escapa. Vivo, morto, ninguém vai escapar da ira vindoura do nosso Senhor. Mas aí, meus irmãos, diante de tudo isso, nós já vimos que o sofrimento precisa ser encarado através de boas práticas, de boas palavras, imitando Cristo e vivendo uma vida santa. Que lições então a gente pode tirar nessa noite? Pastor, minha vida está num sossego, minha vida está tranquila, eu acho que eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, nada está acontecendo de errado, e parece que eu estou flutuando, parece que Deus está me tomando pelas mãos, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Glória a Deus. Aproveite, se as coisas estão caminhando bem para a sua vida, aproveite esse momento, curta, agradeça a Deus, dê glória a Deus por isso. Se está caminhando tudo bem, diga: o Senhor é bom, o amor dele dura para sempre. Porque quando o sofrimento chegar, e vai chegar, quando o sofrimento chegar, que você possa fazer como o salmista: Senhor, olha para mim, Senhor, ouve minhas orações, venha ao meu socorro, vem me ajudar, Senhor, porque eu estou aflito, eu estou desesperado, eu estou angustiado, eu estou ansioso, eu estou depressivo, eu estou sem emprego, eu estou sem paz, eu estou sem saúde. O sofrimento vem, mas quando esse sofrimento chegar, lembre-se
mesmo em meio a esse caos, você precisa continuar praticando bem. As pessoas não estão nem tão preocupadas se você está sofrendo, mas se você chega para elas e elas sabem que você está passando por um momento ruim na vida, e mesmo assim você continua fazendo bem, essas pessoas vão querer saber que Deus é esse, que te sustenta mesmo nos dias maus. E eles vão querer saber que Deus é esse, que Jesus é esse que você diz, que te encoraja no dia ruim, que traz paz no meio da tempestade. Você precisa saber quem é esse Jesus Cristo. Você precisa conhecer esse Evangelho. As pessoas vão chegar, Mateus, e dizer: eu estou tão aflito, eu estou sofrendo muito. Como é que eu posso fazer para acalmar, aliviar esse meu sofrimento? E você precisa estar com essa palavra aqui, ó. Tem que estar na ponta da língua. Como é que eu faço isso então, pastor? Domingo pela manhã, uma sugestão. Domingos pela manhã, nós temos escola dominical e nós ensinamos a palavra de Deus aqui. E se você quer estar com essa língua preparada, com essa palavra afiada na ponta da língua, meu convite para você: esteja nos domingos pela manhã na escola dominical, esteja nas quintas-feiras à noite para o nosso culto da família, venha no domingo à noite no nosso culto solene a Deus. E a palavra de Deus vai ser pregada do mesmo jeitinho. E aí você vai aprender que essa palavra ela tem que ser ensinada com mansidão, com respeito e tendo uma boa consciência do que você está dizendo. E aquelas pessoas que às vezes querem caluniar você, elas vão se sentir constrangidas, sabendo que sofrimento maior do que você sofre, já sofreu Jesus Cristo no seu lugar. Ele já pagou a culpa do seu pecado. E Ele te deu o exemplo a seguir. E Ele diz: ei, vivam uma vida santa, sejam santos, porque o vosso Pai Celestial é santo. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Enquanto nosso irmão Alberto vai passar os elementos da Santa Ceia, eu sei que tem algum sofrimento aí no seu coração, que parece que teima em não querer ir embora. Tem aquele sofrimento que já virou quase de estimação da família. Mas você recebeu hoje 4 ferramentas para você poder lidar com esse sofrimento. E eu espero, em nome de Jesus, que a palavra do Senhor Jesus, esses conselhos que o apóstolo Pedro deu para você e para mim nessa noite, você possa colocá-los em prática. Esse é o meu pedido e o meu desejo, em nome de Jesus.